A gente continua falando sobre esse caso, agora ao vivo, com a Mônica Hermírio. Mônica, a gente quer saber quais são, então, os direitos do autista, hein? Pois é, Douglas, é de cortar o coração, né? Ver o relato dessa mãe que busca por direitos, que não sabe ao certo quais os direitos, o que é que o filho dela tem direito. Uma criança de 11 anos que tem tudo, né, para se desenvolver bem, apesar do espectro autista, tem de tudo para se desenvolver bem na escola, na saúde, mas a mãe não está conseguindo ter acesso. Para falar sobre esses direitos, quais são os direitos que essa mãe pode ir atrás para o filho, eu vou conversar agora com Juliano Pessoa, ele que é advogado especialista em direito médico. Juliano, boa tarde, obrigado por nos receber. Uma mãe que está passando pela situação que a Elisângela está passando, tentando que o filho faça as terapias, que o filho tenha tratamento, que o filho tenha acesso a remédios por ser autista e não está conseguindo. Quais são os direitos que essa criança tem? O que essa mãe pode fazer? Boa tarde. Boa tarde, Mônica. Boa tarde, Douglas, aqui nos assiste. Veja só, Mônica, ela pode primeiro se movimentar no sentido de exigir, na realidade, não é nem solicitar, é exigir que seja o Estado, seja a iniciativa privada, provenha o que essa criança necessita. Nós temos legislação federal desde 2012 que resguarda todos os direitos dessas pessoas que estão inseridas no espectro autista. Então, ela tem direito tanto ao acesso à educação de forma plena e especializada, se for assim diagnosticado. Essa criança, por exemplo, veja em relação à educação, caso seja diagnosticada uma necessidade específica, ela tem direito, inclusive, de acompanhamento individualizado, seja em escola pública, seja em escola privada, tá? Em ambos os casos. Além disso, existe regime de assistência especial em relação ao acesso à saúde, e o acesso é integral em relação às terapias, em relação à assistência medicamentosa, tudo que essa criança necessita para que ela se desenvolva e alcance o máximo da sua autonomia. Então, não é concebível nos dias atuais, onde essa pauta é reiteradamente discutida na sociedade, se fala muito dos direitos, do que é que deve se assistir, e a gente ainda hoje vê um caso concreto desse, onde uma pessoa fica praticamente que fazendo a peregrinação, né, batendo em todas as portas e não tem qualquer tipo de assistência. Então é importante que ela busque ajuda no Ministério Público, que tem um núcleo de saúde que assiste essas pessoas aqui no Estado, Defensoria Pública, ou seja, todos os órgãos, né, instituições que podem fazer algum tipo de auxílio no sentido de fazer com que essas instituições assistam adequadamente, de acordo com a legislação, essa criança. Juliano, a mãe tem todos os laudos, todas as recomendações médicas, o grau do autismo dele é um grau acima do leve, já é um grau que é bem perceptível e que ele não tem acompanhamento algum. Inclusive, ele possui carteira de acesso gratuito a transporte público. E mesmo assim, ela, na reportagem que a gente trouxe, ela alega que não consegue. Passa por humilhação, muitas vezes precisa descer da condução porque o motorista de van não quer deixar ela seguir viagem. Qual o direito que ela tem sobre isso? Veja, mano, que é importante que ela busque, né, o órgão específico desse caso, né, no município dela, não sei se é aqui em Maceió ou em Marechal Deodoro, né, então ela busque o órgão de trânsito daquele município, buscando se inteirar do caso concreto dela, levando a documentação, levando o laudo, levando carteira, levando tudo que ela dispõe e pedindo auxílio daquele órgão. O órgão precisa dar uma resposta a essa mãe, né? Não pode ser algo simplesmente verbal. É importante que, caso ela se mobilize no sentido de ir a alguma instituição, que ela faça protocolo, registro dessa ida, dessa solicitação. Além disso, se for uma pessoa simples, que de repente ela não consiga sozinha fazer isso, ela busque auxílio dessas instituições, como nós falamos. É preciso que uma pessoa dessa, muitas vezes, seja assistida por um profissional, e a Defensoria Pública está aí prestando um serviço relevante nesse sentido, inclusive para a população em geral, para que ela seja assistida, orientada juridicamente, o que é que ela tem direito, como é que ela deve fazer, como é que ela deve reivindicar o seu direito junto às instituições respectivas, para que ela se resguarde e, se for o caso, infelizmente, ela busque até o Poder Judiciário para que essas instituições sejam obrigadas, sejam compelidas a cumprir o que está na lei. O que a gente não pode permanecer assistindo é uma criança totalmente ausente de toda e qualquer assistência, seja na área da saúde, seja na área da educação, que vai impactar de forma drástica no seu desenvolvimento
E isso não se recupera, esse é que é o grande detalhe. Os especialistas defendem muito o diagnóstico precoce, que também está na lei, para que a intervenção seja o mais rápido possível, porque o benefício é fantástico no desenvolvimento, especialmente em relação à autonomia dessa criança. Se isso não acontece, esse prejuízo não se recuperará no futuro, esse é que é o grande detalhe. A criança, a gente também trouxe na reportagem, a criança está pelo menos quase 30 dias sem ir para a escola, porque ela não está conseguindo socializar, tem crises e a mãe não consegue que ele vá para a escola e permaneça na escola, porque a escola não tem auxiliares específicos. Em relação à escola, o poder público, a escola pública, o que é que ela pode fazer diretamente com a Secretaria de Educação do município? Exato, ela busca a Secretaria da Educação, busca, se for o caso, até o Ministério da Educação, pelo meio da ouvidoria, para poder abrir uma reclamação. O Ministério tem a obrigação de fiscalizar essas instituições em âmbito nacional. E assim, a escola tem que resolver o problema. Não é a mãe, o ônus não pode ser transferido para os familiares. Não é a mãe que vai em busca de um profissional. É determinação legal de que esse profissional exista no âmbito da escola pública e escola privada. Então, se não existe, a escola tem que fazer as suas medidas, que é recomendado pela legislação, para que esse profissional passe a existir. Tá? O que, assim, se foi diagnosticada uma necessidade, e é como nós falamos, inclusive de acompanhamento individualizado, assim deverá ser provido. A mãe não pode suportar todo esse ônus, onde nós temos legislação no país que ampara toda e qualquer necessidade que essa criança detenha. Então é importante que, de fato, ela busque ajuda para ser auxiliada nesses casos. Ok, muito obrigada pelas informações. Conversei com o advogado Juliano Pessoa, então tá aí, né? Essa mãe tem direito de buscar, que busque o Ministério Público, que busque os meios legais, porque a criança de 11 anos precisa e deve, né, receber esse tratamento o quanto antes. Voltamos ao estúdio, Douglas.